15. São 7h23. Bom dia para você, ouvinte da Folha FM, chegando nesse momento da nossa transmissão. São 7h23, repetindo, 98,3 Folha FM, a rádio que toca você. Vamos então, eu dou novamente bom dia ao Arnaldo e vamos dar as boas-vindas ao professor Alcimar Chagas Ribeiro. Acertei? Estou sem aqui o jornal e a memória anda fraca. Bom, mas um bom dia para você, obrigado pela presença. Arnaldo, nós temos um conterrâneo seu aqui ao seu lado, mas com uma visão muito grande de toda a região, aliás, de toda a economia brasileira, mas é importante a gente, em alguns momentos, né, professor, nos preocuparmos também com o nosso umbigo um pouquinho, né? Porque, afinal de contas, nós vivemos aqui a situação de trabalho, de economia, de mercado, toda da região pode nos prejudicar muito ou não, né? Perfeito. Não existe essa possibilidade, inclusive, de pensar, né? O país, a partir de Brasília, e também não existe a mínima possibilidade de pensar o interior, né, separado do todo, né? Claro, lógico. Essas coisas estão totalmente interligadas, né? Então, por exemplo, quando se fala no desenvolvimento regional, né, é evidente que os instrumentos, né, gerenciados pelo governo federal têm um papel fundamental para que seja motivado, né, o desenvolvimento ou não regional. Arnaldo. Professor, vamos falar um pouquinho aí da manchete de hoje, que é essa queda de royalties. E o senhor é estudioso de royalties já há muito tempo, né? Estuda a economia do Norte Fluminense, não tem como falar da economia do Norte Fluminense sem falar do royalties de petróleo, sobretudo a partir dos anos 2000, quando cresce aí essa receita de forma assustadora, inclusive, né? Chegou a casa do 1 bilhão de royalties para Campos. Mas todo ano, quando você planeja um orçamento municipal, o que a gente costuma ver é que os municípios colocam ali uma gordurinha na conta dos royalties, na fonte dos royalties. E quando vai chegando a realidade, a cada ano parece estar pior, né? São quedas atrás de quedas na receita de royalties. A região vai voltar a receber royalties como já recebeu? E como se preparar para esse momento pós-royalties? Perfeito. Está vendo como está tudo integrado? Somos obrigados a voltar lá na primeira década, né, com a primeira crise de 2008 nos Estados Unidos, né, e depois uma crise em 2014, uma crise do petróleo, né, que avança para todo mundo, né. Por que eu chego lá na primeira década? Primeiro, eu quero dizer o seguinte, esse boom da Bacia de Campos, que está aí há 40 anos, né, a bacia operando esse boom, né, gera um ponto de inflexão em 2009, observe só, hein? Quer dizer, até 2009 a gente tem, né, uma produtividade crescente da Bacia de Campos, né? Em 2009, para você ter uma ideia, a produção de petróleo do país, né, todo total, 85% estava na Bacia de Campos. Então, a Bacia de Campos tinha essa importância toda, né? A partir de 2009 a gente tem uma inflexão, começa a declinar. E aí está o grande problema, né? Porque com a queda de produtividade a partir de 2009, né, os governantes, o país mesmo, né, não levou isso muito a sério. Não levou isso muito a sério. E especialmente a Bacia de Campos, que tinha uma participação de royalties, né, em seu orçamento em torno de 80%, 70% e poucos por cento. Né? Então, como não houve uma observação dessa queda de produtividade da Bacia de Campos, né, esses municípios imaginavam que continuariam a receber e mantiveram as suas despesas correntes, né, num patamar bastante elevado. Os orçamentos, como você bem colocou, né, eram orçamentos elaborados sem nenhum critério técnico. Simplesmente imaginavam, o ano que vem a gente tem mais 10% de arrecadação de royalties, né? Isso não aconteceu. Para você ter uma ideia, é bem interessante, né, esse dado que eu trago aqui. Em 2009,
2009, voltando, né, a Bacia de Campos tinha uma participação de 86% na produção total do país. Né? A Bacia de Santos tinha a participação de 1,7%. Em 2018, que é o último dado cheio, a participação da Bacia de Campos é de 44%, ou seja, perdeu a metade. E a Bacia de Santos representa 48%, superou a Bacia de Campos. Então, isso quer dizer o seguinte, que realmente a Bacia de Campos não tem a mínima possibilidade de manter as condições anteriores. Uhum. Eu tenho uma dúvida muito, até porque eu disse claramente que eu não sou um especialista em economia, mas a gente, né, tem uma certa compreensão Sim. das coisas. Em primeiro lugar, como que você pode confiar numa fonte de renda tão vulnerável como o petróleo? Porque o petróleo é vulnerável a muitas coisas. É vulnerável ao preço internacional do barril, é vulnerável à diminuição de conteúdo nos postos, como diz o Arnaldo sempre, que já são maduros, né? Porque aquilo vai acabar, finito, porque o petróleo foi formado há milhões de anos. Né? Nós não temos milhões de anos entre um ano e outro. Né? E também sobre o problema da divisão, o problema político. Sim. Né? Esse é um ponto. Por que se coloca tanta força em cima desse tipo de commodity? Eu não sei se é exatamente uma commodity, mas creio que sim. E de repente, sabendo que é vulnerável. Né? Sabendo que é vulnerável. E outro é o seguinte, a crise nos Estados Unidos começou, na verdade, lá, eu sei que eu mudei dos Estados Unidos para cá em 2006. Lá já estava, em 2005 já estavam... As pessoas já estavam meio preocupadas, já começando a quebrar alguns banquinhos. Perfeito. E foi uma quebra, basicamente, pelo mercado imobiliário. Exatamente. Aquela loucura. Aquela loucura. O Arnaldo tinha, por exemplo, você comprava uma casa de $500 mil, você comprou em 2000. Uhum. A casa teve, em 2004, uma valorização para $1 milhão. É verdade. Era um absurdo. Aí a pessoa, o que fazia? Ela pegava um empréstimo num banco para pagar o empréstimo anterior e ter dinheiro e pagar os cartões de crédito, que é assim que vive o americano, pendurado. Cartão de crédito. Né? E o que eles chamam de mortgage, que é a nossa hipoteca. Aí, de repente, a casa, aí caiu o valor, a casa voltou a valer 500 mil e ele está devendo $1 milhão ao banco. Aí ele faz o seguinte, como ele tem crédito, ele tem um bom crédito, ele vai e compra outra casa, no nome da mulher, por 750, muito melhor do que a dele, que vale $1 milhão. Depois que muda, ele para de pagar a dele. Aí parou de pagar a dele, o banco fica com a casa. Quebra o sistema. O banco não fica com casa, o banco não é imobiliária. Aí quebra o sistema. Isso é uma pessoa, são várias pessoas fazendo isso. É verdade. E essa crise nos Estados Unidos, ela se ampliou naturalmente. E nós exportamos, por exemplo, petróleo, né? Nós exportamos outras commodities, né? E nós dependemos de uma dinâmica melhor da economia americana, da economia europeia e da economia também dos países vizinhos. Né? E nós não observamos, na verdade, nada disso. Né? Tanto é que tem uma frase que ficou muito famosa do Lula na época, né? Exatamente, que essa crise internacional não afetaria o país. Né? E isso levou, na verdade, né, a aumento dos gastos no país como um todo, inclusive nos municípios da região. Quer dizer, os orçamentos que você colocou locais, né, desses municípios, especialmente produtores de petróleo, são orçamentos construídos sem nenhum critério. Se você observar bem, enquanto a receita diminui fortemente com a crise do petróleo em 2014, né, com a queda do preço do petróleo, que cai de 110 para $50 também, barril, né? As despesas correntes, elas continuam crescendo, enquanto a receita ela cai. Daí a recessão que aconteceu violentamente em 2015 e 2016 no país e nos municípios produtores de petróleo, fundamentalmente, né? Sofreram muito mais. Sim, sim. Aqui a gente viu como foi, né? A situação, decreto de emergência econômica, cumprimento de contrato, de redução de contratos. Exatamente. É falta do planejamento, falta dessa visão, essa visão maior, né, de mundo que tem que ter. Porque hoje nós vivemos num sistema globalizado. Não tem como você não olhar o que está fora
dos muros do município, do estado, do país, né, no resto do mundo. Porque nós dependemos da economia internacional. O dólar começou a subir ontem, quer dizer, a se valorizar frente ao real. Por quê? É o medo de uma crise internacional. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, não existe essa possibilidade de você achar que está isolado. Aliás, o Ricardo Amari falou isso ontem, a possibilidade de uma crise internacional, né? E as pessoas se assustam. Se assustam e vão investir, na verdade, vamos dizer assim, em alternativas. Nós temos, professora, a mania, né, de acreditar, e não só nós, o mundo, né, em certas conspirações. A famosa teoria da conspiração. Muitos dizem que o mundo árabe tem o preço do petróleo nas mãos, de uma certa forma. Hoje é meio complicado. É meio complicado dizer isso. Mas dizia-se isso há alguns anos atrás. Exatamente. E diziam também o seguinte, que eles poderiam quebrar o mundo a partir do momento em que eles abaixassem, não é subissem, não, perfeito. Abaixassem o preço do petróleo. Perfeito, E muitos alegam que eles abaixaram intencionalmente. Mas, na verdade, hoje a situação mudou. Essa é a visão que é importante. Existe aí esse método não convencional de produção de petróleo, né, óleo. É o pré-sal, né? Você vê que em 10 anos o aumento da oferta de petróleo do pré-sal foi brutal. Levou para 10 anos. Nós levamos 30 e tantos anos para chegar a esse nível, né? E existem outras formas não convencionais, como o gás de xisto americano. Então, o aumento da oferta de óleo, de petróleo nos últimos 10 anos foi muito grandiosa, essa oferta, entendeu? Enquanto que a economia mundial, ela encolheu. Então você tem uma quantidade enorme de petróleo, né? Que fez com que os preços caíram. E existe muita dificuldade hoje na reação desse preço, que esse preço volte normalmente àquele patamar anterior, né? Dificilmente vai voltar. Por exemplo, queda de novo agora. Está em queda de novo esse mês, entendeu? Então, por quê? Grande oferta. É oferta e demanda, né? Claro, é a lei do mercado, né? Na época dos árabes, eles tinham a oferta nas mãos e podia realmente. Mas eles não reagiram com essa história do xisto, do gás de xisto? Não foi um pouco de uma reação deles? Peraí, vocês querem acabar com o nosso produto? Sim, a busca de... Então, peraí, vou abaixar. Você precisa sair daquela zona de conforto, de dependência. Isso está acontecendo, por exemplo, também com o próprio minério. Quer dizer, a China vem buscando alternativas, né? Apesar do encolhimento da economia, e para criar vamos dizer assim, para diminuir a dependência que tem de países fornecedores. Então o Brasil não pode ficar nessa acomodação, né, especialmente os municípios aqui, na dependência de receitas de royalties de petróleo, né, que não, na verdade, você não tem garantia de nada. Eu estava comentando anteriormente sobre essa questão de justiça, né? No final do ano pode acontecer uma decisão de nova redistribuição. Isso vai ser um caos. Até porque os governos, isso é uma questão que a gente precisa colocar a todo momento, né? Eu não sei por que no governo, né, na gestão pública, não se exige competências, especialmente no interior, nas regiões dos municípios. No governo federal você tem realmente nomes, né, importantes, né, que estão compondo lá, Banco Central, Ministério da Fazenda, etc. Quando você vem para o Estado e para a região, essa coisa se deteriora fortemente. Nos municípios, você não considera, em hipótese alguma, a questão da competência. Então, eu quero dizer o seguinte, qualquer pessoa... Você nomeia o primo do amigo da cunhada, né? Exatamente. Como é que você pode resolver questões tão graves, tão sérias, né? Sem conhecimento? Fica muito complicado, realmente. Professor, o senhor citou aí essa queda de receita de royalties, essa preocupação, e que isso é uma constante, falando lá desde a marolinha de Lula, né, até chegar agora. Como que o senhor viu, por exemplo, Campos, que quando passou por esse período de crise ali, que foi muito maior a crise do petróleo entre finalzinho de 14, 15 e 16, e Campos fez 3 sessões de crédito, 3 empréstimos, dando como garantia os próprios royalties. Foi uma operação, ficou conhecida à época, mediaticamente como Venda do Futuro, foi uma operação arriscada, ou o senhor acha que foi uma operação ali que na época foi necessária para ajustar as contas públicas? Bem, olha, veja só, o governo anterior, né,
Seria necessário se evitasse, naturalmente, mas não comprometer o futuro também, não foi isso, né? Nenhuma coisa, né? Seria bom evitar, que fosse evitado, mas fizeram, mas não comprometer o futuro também, isso não aconteceu. Mas, na verdade, no governo anterior, né, a gente pode olhar nos números, né? Apesar de questionamento sobre a gestão, podemos questionar diversos elementos na gestão do governo anterior, mas existia um nível de investimento muito importante. Se você pegar os últimos anos, né, dos garotinhos, você vai observar uma taxa de investimento em torno de 17% das receitas orçamentárias. 17%. Você tem uma ideia, o governo atual não consegue chegar a 2%. Tá certo? Então, quer dizer, existia uma despesa corrente elevada, desnecessária, vamos colocar dessa maneira, mas existia um investimento, né? No governo atual, quer dizer, que já se levantou daquela crise, que hoje a receita corrente já chegou a um patamar bastante razoável, né? De quase 2 bilhões, né? Pelo menos foi o ano passado, que se espera esse ano também. O que a gente observa é que as despesas correntes continuam muito elevadas, né? E o nível de investimento desapareceu, perdeu a capacidade de investimento. Quer dizer, isso se generalizou na região norte-fluminense, né? A gente pode observar que Cabo Frio não consegue pagar salários de professores, né? Rio das Ostras tem problemas, Campos tem um padrão de investimento de 1,5%, entendeu? Então, quer dizer, não é culpa da venda do petróleo e não é culpa de crise, vamos dizer assim, internacional, da recessão do país, não é, entendeu? Eu acho que é uma dificuldade de gestão, efetivamente. Agora, com relação a Campos, sobretudo, falando bem antes da gestão dos garotinhos, essa monocultura, ou essa dependência de uma única cultura, melhor dizendo, Campos passa um período dependente da cana-de-açúcar. Uhum. Quando, ao declínio da cana-de-açúcar, Campos passa essa dependência total de royalties de petróleo. Sim. Por que isso na região? Esse investimento em uma cultura só, ao invés de diversificar a economia? Exatamente. Eu tenho ouvido falar em agronegócio, né? Enfim, até uma propaganda agora há pouco aí sobre agronegócio. Sobre o governo atual diz que a a agricultura é um setor importante para substituir o petróleo, né? Então, tem muita falácia sobre essa questão, né? Eu diria que Campos tem um potencial muito grande. Na pecuária, né, que tem volume, né? Tem uma extensão muito grande, tem volume de leite, de animais, né? Na pecuária de corte. E já teve a Cooperleite. Exatamente. Na agricultura tem potencial, porque tem terras, já teve uma agricultura mais diversificada, já produzimos arroz, feijão, grão, milho, né? Enfim, hoje nós temos 97% da área colhida com cana-de-açúcar, uma cana-de-açúcar com uma produtividade muito baixa, a metade de São Paulo, né? E sem nenhuma diversificação. Para você ter uma ideia, a produtividade, valor do cultivo na hectare em Campos é a metade de São Francisco de Itabapuana. Então, quer dizer, por que isso? Na verdade, falta interesse, porque os royalties de petróleo, né, gerou essa acomodação, não tenho dúvida em relação a isso. Você receber esse dinheiro todo, né, quer dizer, sem mover uma palha, cai no seu colo, quer dizer, existe uma acomodação em relação a isso, né? Então não houve interesse em apoiar, dinamizar a economia tradicional. Então hoje, quando se fala em apoiar a economia tradicional, ou seja, essas atividades, agropecuária especialmente, eu afirmo que eles falam, mas não sabem como fazer. Por que não sabem como fazer? Porque é uma coisa que depende de um autoconhecimento. Autoconhecimento. Existe um problema sério aqui na região, que é a quebra de confiança, para começar. Ou seja, o produtor que está lá, ele não confia no governo, ele não confia nas universidades, ele não confia na Emater, ele não confia em nada. Ele não confia em nada porque ele tem um motivo para isso. Ele foi levado a essa situação. Aqui se pensa em construir cooperativas, né? De cima para baixo. Isso não existe, né? Não existe. Então, eles são enganados a todo momento, né? Então, existe essa questão da quebra de confiança.
Isso tem um nome científico, né? Isso se chama capital social. Tem um nome científico, né? E, os distritos industriais da Europa trabalham muito com essa estrutura de capital social, que é a capacidade de aglomeração, que gera confiança, reciprocidade. Então, existe ação conjunta, a coletividade é que manda, e não a individualidade. Entendeu? Então, quer dizer, isso está quebrado aqui. Não se resolve com discurso político esse negócio. Bom, eu tenho um assunto para a gente jogar para o próximo bloco. E a gente sempre fala aqui também. Um princípio básico da economia no mundo, né, da macroeconomia, é o mesmo princípio da economia de casa, que uma dona de casa sabe. Não gastar mais do que ganha, né? Você não pode comprar mais do que você tem de dinheiro para pagar, porque se você fizer isso, você se encalacra todo. Mas, e também da famosa fábula da formiguinha e da cigarra, que a formiguinha trabalhava o ano inteiro e a cigarra não trabalhava o ano inteiro, ganhava os louros por cantar tão bem e depois se deu mal. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Sim. Combinado? Combinado, Arnaldo? Então vamos ao intervalinho e voltamos já com Folha no Ar, primeira edição. Já pensou em concorrer a R$ 1.000 em vales